Olá, família linda! Seja bem-vinda! Adoro ter a sua companhia toda semana. Tem mães, avós que ligam para as filhas, para os filhos, para os netos, netas e diz assim: liga aí, tá começando o programa, Darlide já começou. E eu agradeço muito a você pelo carinho, por ter cadeira cativa aqui com o programa. Fico muito feliz e honrada com sua audiência. Gosto de ter a companhia do casal, da família toda, dos pais, dos filhos. Aqui, na verdade, esse programa acaba ocupando um lugar assim terapêutico, sabe? Esse encontro de toda semana com uma proposta de fazer você pensar, rever, discutir, incomodar um pouquinho. Tem questões que incomodam a gente. Num primeiro momento, a gente discorda simplesmente. Mas se tivermos boa vontade, continuarmos admitindo uma possibilidade de aprendizado, a gente vai longe, se aprofunda melhor nos temas, sai dessa coisa rasa do dia a dia, que às vezes com aquela preguiça de pensar, às vezes sem dar conta de que muitas vezes nós ficamos só nisso, tem algo mais, a gente precisa ir mais profundo. Então queremos aqui sempre ser uma ferramenta de apoio às suas descobertas no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua autoavaliação, no seu autocuidado, tendo em vista a sua família melhor e mais feliz. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Por que a proposta é mudar? Porque tem gente que recorre a nós pedindo ajuda e não sabe como tomar decisões, não sabe nem ao menos que é possível provocar ou produzir mudanças, fazer novas escolhas. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer hoje para começar o programa, depois que apresentar a minha convidada, é: por que mesmo quando a gente quer mudar, não é tão fácil mudar? Porque tem gente que você sabe, vai dizer assim, não muda porque não quer. Será que é porque não quer? Vamos saber sobre isso, o processo de mudanças. Ao longo do programa vamos falar a você a respeito de um recurso terapêutico para te ajudar nesse processo de mudanças, caso você o deseje. Então, vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez e bem-vinda. Nós estamos nas nossas redes sociais, nós estamos ao vivo, você pode nos acompanhar na nossa página no Face também e compartilhar com seus amigos. E assim a gente faz assim uma grande família espalhada por tantos lugares e juntos aprendendo e fazendo mudanças melhores e cada vez maiores e mais profundas. Minha convidada de hoje, ela é psicóloga, professora universitária, doutora em psicologia, e vai nos ajudar hoje aqui no programa. Conte com a gente, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida, estamos a seu dispor. Karen Telles, bem-vinda, prazer recebê-la pela primeira vez aqui no consultório. Obrigada. Olá, é um prazer para mim estar aqui. Obrigada. Acostumada com sala de aula, clínica, consultório, agora estreia na TV. Então, que seja uma bênção. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada. Tá bem? Karen, como eu disse agora há pouco, falar em mudanças, que mudar é preciso, vai tocar a maior parte de nós. Mas mudar não é alguma coisa fácil. Por que mesmo quando a gente quer, essa mudança não é tão simples? Então, existem vários momentos na vida que colocam a gente diante de mudanças, né? Então, para começar, eu acho que existem vários tipos de mudanças diferentes. Tem as mudanças que são planejadas, tem as mudanças que não são planejadas, então tem as mudanças que às vezes nos surpreendem, né? Então são várias situações, eu acho, de vida que nos colocam diante da necessidade de mudar, né? E não é algo simples, né? Não é algo que simplesmente a pessoa faz uma opção e objetivamente ela faz uma mudança, né? A gente precisa de um trabalho interno às vezes, né? De um trabalho de transformação. A gente precisa internamente conseguir se preparar às vezes para fazer uma mudança, né? Algumas pessoas vão dizer, se não todas, nós vamos, em algum momento em que seja aberta a possibilidade de uma mudança, também dizer assim, Karen, por onde começo? Como é que alguém que queira produzir mudanças, fazer diferente, como é que ela pode encontrar um ponto de partida para essa mudança? Então, quando a gente está falando de uma mudança planejada, né, existe um desejo por essa mudança, né, mas muitas vezes a vida nos surpreende com algo e é preciso que a gente tenha coragem,
né? A gente tenha também o desejo de mudança, né? A gente tenha... Uma vez uma pessoa perguntou para mim, né? Como é que eu faço uma mudança? Eu mudo primeiro fora, né? A minha atitude, ou eu mudo dentro? Isso, bom. Né? Então, a questão é que eu entendo do ponto de vista da psicologia, né? Primeiro a gente faz um processo de transformação dentro. Primeiro a gente lida internamente com isso, para depois a gente fazer a mudança fora. Ou seja, a mudança fora ela é um reflexo de uma mudança que eu já fiz internamente, né? Porque se eu faço essa mudança fora, se eu tomo uma atitude aqui fora, sem que aqui dentro esteja organizado, esteja apaziguado esse universo de emoções, sentimentos, história de cada um de nós, é possível que essa mudança aqui de fora, em algum momento, venha a ruir mais facilmente, Sim, né? sim. Eu acho que é por aí. Por isso essa proposta de a gente hoje encontrar aqui recursos, maneiras de compreender. Será que eu estou falando para uma mulher que está cansada de fazer as mesmas coisas, de alcançar o mesmo resultado e isso não lhe ser favorável? Será que eu estou falando para um homem que está enfrentando uma dificuldade tremenda no trabalho, na família, onde você esteja, o que te provoca um desejo de fazer diferente e essa falta de ar ao dizer assim, eu não consigo, eu não sei por onde eu começo. Então, mais uma vez, eu te apresento a proposta do programa de hoje, querendo que você sente aí, vai ter um pouco de teoria, um pouco mais de teoria, vai fazer você pensar um pouco mais, vai exigir um pouco mais de você, porque é preciso mesmo ter atenção a determinados conteúdos para que quando termine o programa, você possa, então, considerar, e agora? Agora é comigo, por onde eu começo? Doutora, vamos então criar aqui um esquema, pode partir da teoria, para que a gente compreenda então esse caminho traçado para hoje deixarmos essa aula aqui no consultório. Então, esse é um trabalho que é terapêutico, né, e que surgiu numa comunidade adventista, né, que se encontra no Anália Franco. E essa proposta de trabalho terapêutico nasceu com o uso de contos. E como que ela nasceu, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente pudesse criar um momento, um espaço de convivência, de relacionamento e de cuidados com a vida emocional. Então, você está me dizendo que existe uma comunidade no Anália Franco, o bairro Anália Franco, aqui na capital São Paulo, onde você cria esse projeto. As pessoas vão até ali e você apresenta a elas texto com contos, a partir do qual ou dos quais vocês trabalharão terapeuticamente. Como é que funciona isso? Como é que se dá esse processo? Então, a cada dia a gente tem um tema diferente, né? Então pode ser a mudança ou pode ser algum outro elemento que ajude a gente a entrar em contato com as questões emocionais, né? Essa é a ideia, favorecer um espaço de cuidado emocional, porque a ideia é assim: hoje em dia, cada dia mais, a gente tem a consciência de que a gente precisa se oferecer um cuidado emocional. Né? Da mesma maneira que a gente cuida da alimentação para ter um corpo saudável, né? Porque se a gente não cuidar da alimentação, a gente pode ter algumas consequências, né? Então a gente tem a concepção também de que é importante cuidar da vida emocional. Então esse é um tipo de cuidado. E aí, dependendo do dia, a cada dia é um tema diferente, mas sempre com essa proposta, né, de oferecer um cuidado emocional. Você então está dizendo que com o uso dos contos com os quais você trabalha ali, você está sugerindo para nós que usar a literatura é um recurso para o trabalho terapêutico das emoções do indivíduo? Você está sugerindo a literatura como um caminho nesse processo, inclusive de cura emocional? Sim. Dependendo da literatura, assim, existem vários tipos de literaturas diferentes. A gente usa o conto de tradição oral. Por quê? Esses contos, antes que existisse a linguagem, a escrita, né, eles eram transmitidos de geração em geração. E eles sobreviveram justamente porque eles carregavam muita sabedoria. Houve um tempo em que as mães contavam esses contos para as filhas com o objetivo de instruir para a vida. Né? Então, eles contêm muitos elementos que são terapêuticos. Então, por exemplo, os contos de tradição oral, eles tratam sobre todas as questões humanas. Então, no sentido assim, ele trata sobre amor, sobre ódio, sobre esperança, sobre desesperança, sobre medo,
né? Inveja, gratidão, todos os elementos que fazem parte, né, que podem gerar conflitos e dificuldades e sofrimento na nossa vida, esses contos eles abordam esses temas, né? Então por isso que eles são um recurso terapêutico, né? Também por isso. Este recurso vai acionar um outro recurso que é do indivíduo, a criatividade, a fantasia. Fantasia. Qual é o lugar da fantasia nesse desatar de nós emocionais de cada um de nós? Então, a fantasia, ela funciona para a gente, do ponto de vista emocional, como um alimento para a alma, como um combustível para o desenvolvimento. Como assim? Por exemplo, uma criança, né, ela está brincando, por exemplo, ela está no colo dos pais e ela está brincando que ela está voando, e de repente ela está no chão. E aí ela não pode mais voar. Então, assim, a gente faz um trânsito constante entre fantasia e realidade. E esse modo que é lúdico, né, ele acontece com a criança, favorecendo os processos de desenvolvimento. Tem um trabalho que é o da Glória Radino. Ela fez uma pesquisa com crianças para pensar por que o uso do conto seria interessante. E ela foi vendo que mesmo as filhas dela, quando entraram numa escola em que havia contação de história, elas passaram a se desenvolver melhor até do ponto de vista cognitivo. Porque é isso, a fantasia ela é muito potente em termos de desenvolvimento. Por quê? Enquanto eu estou ouvindo uma história, eu estou elaborando questões emocionais, né? Porque eu me identifico com o personagem, eu vivo um pouco aquela emoção que ele está vivendo, né? E a gente faz esse trânsito entre fantasia e realidade o tempo todo, né? E isso é saudável. Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, isso é muito saudável. E é mais fácil que a gente perceba isso na criança, né? A gente percebe como ela fica entretida naquele mundo de fantasia. Mas a gente tem que pensar, e é uma realidade, isso se justifica do ponto de vista teórico, que isso também acontece com o adulto, né? A gente também precisa um pouco dessa fantasia. Em que sentido, né? Como é que a gente observa isso? Então, por exemplo, se a gente assiste um filme, quando a gente está assistindo esse filme, a gente está ali num mundo de fantasia, né? Mas a gente vive aquilo que o personagem está vivendo. E ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, a gente está elaborando também questões nossas. E é interessante a gente pensar isso, porque assim, aquilo é tão real, a fantasia ela é importante porque ela tem um componente que internamente acaba sendo real. Quando a gente assiste um filme, a gente chora, por exemplo, né? E não adiantaria eu te dizer assim, não precisa chorar, porque não é de verdade, né? A gente vive aquela fantasia como uma realidade, porque internamente aquilo está acontecendo e você está processando e elaborando algum elemento que é seu, que foi despertado por aquela história. Seja o adulto que está vendo um filme ou seja uma criança que está vendo um desenho, por exemplo. Por isso que o conto ele pode ser um recurso terapêutico. Né, pode ser usado como um recurso terapêutico, porque esse contato com esse mundo de fantasia faz com que a gente consiga elaborar conteúdos que são nossos também. Então, para quem tenha nesse momento uma dúvida, mas um conto, o que é um conto? Sabe a historinha que a avó contava para os netos na sala de casa? Ou enquanto ela fazia tricô, ia contando a história de João e Maria para os filhos, para os netos? São aquelas histórias que hoje temos perdido esse prazer de contar histórias para as crianças, porque temos tantos recursos, né, os audiovisuais, a gente dá lá um tablet, um celular, liga a televisão, o computador, para os filhos da gente terem contato com outro tipo de aprendizado e perdemos essa contação de histórias, essa oralidade ali que pode provocar esse caminho de aprendizado citado agora pela doutora aqui no consultório. Então, vamos lá, realidade, a gente precisa... Tem gente que vai considerar sempre mais a realidade, não, doutora? Sim. Nós já somos adultos e a gente tem que falar, então... Qual é o lugar, então, dessa fantasia fazendo contraponto com essa realidade? Eu sei que foi dito agora exatamente o lugar dela, mas só para a gente, então, passar por esse ponto e deixá-lo o mais claro possível. Como é que se dá esse contraponto da fantasia diante da realidade, já que nós não estamos falando exatamente de crianças, mas de adultos?
Sim, é interessante isso que você está falando, porque assim, do ponto de vista do conhecimento do público em geral, a fantasia ela não é vista como algo tão positivo em termos de desenvolvimento e alimento para a alma e alimento para o desenvolvimento. E eu penso que tem uma razão para isso, porque lá atrás, antigamente, quando ainda não existia um conhecimento científico estabelecido com relação às questões emocionais, por exemplo, hoje a gente sabe, por exemplo, um psicótico, ele tem uma determinada estrutura emocional, ele funciona de uma determinada maneira. Mas lá atrás, quando a gente não tinha esse conhecimento científico, o psicótico, ele era um louco. E o louco era aquele que estava fora da realidade. E o louco era aquele que estava sem consciência de si e no mundo de fantasia. Então, talvez essa ideia que havia lá atrás, ela esteja um pouco presente de certa forma aqui, né? Porque a nossa concepção mudou, mas do ponto de vista histórico, às vezes a gente tem ainda algum resquício de algo que aconteceu lá atrás, né? Porque as coisas não mudam de repente, né? Então, talvez por isso a fantasia ela não tenha um lugar, né? Talvez ela tenha um lugar que pode ser algo ruim, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa que eu falei da Radino, tinha professores que quando iam contar a história já avisavam logo que era uma história de mentirinha, porque o professor podia imaginar que não, eu não vou deixar essa criança no mundo de fantasia, eu preciso ajudar ela a lidar com a realidade. Quando, na verdade, a fantasia ela tem um aspecto muito positivo, até para que depois eu tenha mais recursos para lidar com a realidade, né? Então, viver um mundo de fantasia é muito bom, né? E depois, então, eu com mais recursos posso lidar com a realidade, que é diferente do mundo de fantasia, né? Que é diferente da história do príncipe, né? Então, mas eu preciso ter esse momento para depois entrar em contato com a realidade, com mais recursos. Mas e o adulto também precisa muito disso, né? Mas eu acho que a ideia da fantasia ficou ou coisa de criança, né? Ou coisa de louco, né? Ou de alguém que está fugindo da realidade, ou que não sabe lidar com a realidade, Sim. ou alguma coisa assim. E para o público cristão, que é ensinado, especialmente o público cristão que é mais dado a algo mais prático da palavra, algo mais conceitual, que teme, sabe, esse termo, a fantasia. Eu quero deixar você seguro do que o que nós estamos dizendo aqui, inclusive vamos logo a seguir contar aqui uma história e você vai simplesmente entender que quando nós estamos falando aqui da fantasia, é promover essa imaginação, esse trabalho imaginativo, criativo, para que você inclusive saia dessa sua realidade que angustia, que te culpa, te machuca de alguma maneira. Você sai dessa realidade e vai para um universo onde não é você que está atuando. Tem personagens atuando, tem uma atividade cênica, ilustrativa naquela história que você está ouvindo. E então aquilo não é assistindo, não é uma tela de cinema. A gente está falando aqui de você ouvir uma história, você ter contato com uma história e trabalhar em cima daquele cenário, daqueles personagens, aquele enredo, e aquele trabalho ali vai repercutir numa compreensão que talvez se alguém tivesse chegado para você e tivesse dito secamente, olha, é assim, assim e assim, talvez não tivesse a repercussão que vai ter quando você enxergar nesse cenário que entrou pelos teus ouvidos, ocupou a tua mente, acionou a tua imaginação, fez você pensar, criar, elaborar, provoca emoções, toca na sua alma. E agora, quando você for levado a fazer mudanças, a lidar com a sua realidade, a tomar decisões, já haverá um preparo para que então você possa deixar esse caminho acontecer agora com maior leveza. Tô certa, doutora? Sim, eu acho que a fantasia é mais nesse sentido da imaginação mesmo, né? E eu acho que dá para a gente fazer um paralelo, por exemplo, quando Jesus contava as parábolas, né? Boa. Porque o que acontecia? A parábola do filho pródigo. Quando ele contava, ele tinha um público que era heterogêneo, né? E quando ele contava, a pessoa que estava ouvindo poderia se identificar com um filho ou com outro, ou de repente poderia se identificar com o pai,
né? Então, assim, a depender do momento de vida que a gente está vivendo e das nossas questões, a gente se apropria daquela informação de uma maneira diferente, né? Porque eu acho que tem um elemento aí que também é muito importante, que é a ideia seguinte: a gente precisa se apropriar da realidade e das nossas convicções de uma maneira que seja pessoal. Então, por exemplo, uma mãe pode dizer assim para o filho: olha, eu já vi onde isso vai dar, né? Já não vai dar num lugar bom, de repente você deveria parar por aí. Mas aí o filho pode dizer assim: não, mas eu preciso, né, ver por mim se é isso mesmo. Então, quando a gente está falando de adquirir conhecimento ou de desenvolvimento emocional, a gente está falando que a gente também precisa que a gente se aproprie daquele conteúdo de uma maneira muito pessoal. E a parábola, então, ela era algo que era oferecido e que a pessoa podia se apropriar da maneira como ela tivesse em condições naquele momento, a partir da dificuldade que ela estava vivendo naquele momento, porque aí ela se identifica com um ou com outro. E se passar 10 anos ela ouvir a mesma parábola, ela vai ter uma outra compreensão, né? Porque isso depende da condição emocional que nós estamos naquele momento e o que é possível a gente aprender, né? É interessante, né? Eu fico daqui imaginando Jesus quando ele estava cercado ou de multidões ou de um grupo menor ou só com seus discípulos e ele dizia: agora eu vou contar uma história. Certamente o estado emocional de todos mudavam. Agora eles ficavam curiosos, atentos, totalmente atentos e ficavam, quem sabe, já imaginando onde aquilo iria dar, o que Jesus estava querendo dizer, ou seja, movimenta muitos mecanismos internos naquele processo, né? Muito interessante. Você está acompanhando então aqui um bate-papo sobre o processo de mudança, porque é preciso mudar, ou mudar é preciso, mas por onde a gente começa e que recursos? Porque muitas vezes nós estamos daqui falando e alguém vai dizer: ah, falar é muito fácil, agora eu quero saber como. Então a possibilidade de você hoje aqui ter uma compreensão mais prática é muito provável. Se você entender a história, a contação de história, o uso dos contos como um recurso que você vai poder se aproveitar dela. Daqui a pouquinho, inclusive, vou contar para você uma história, nós vamos contar e comentar aqui com você uma história e espero que você goste e passe a aplicar esta forma de aprendizado na sua vida, na vida dos seus filhos, aí na sua casa, onde você estiver. Tenho em mãos uma coisa bem legal para você, é a nossa revista Entre Família, um curso sobre a vida prática em família. Tem também lições sobre a vida emocional de cada um dos indivíduos da família. Então você vai aprender a primeiro cuidar de si, para depois então dar conta de cuidar do que está à sua volta. Como é que você vai se relacionar com o seu marido? Como é que você vai se relacionar com a sua mulher? Como você vai se relacionar com seus filhos? Mas o ponto de partida é você mesmo, é você mesma, é o seu coração. O que você deseja ver mudado à sua volta precisa começar primeiro a partir de você. E a gente não vai dizer simplesmente: você precisa mudar. Está aqui a revista Entre Família como um recurso também possível de você receber em casa. Pode entrar em contato com a gente, o nosso telefone para pedir em horário comercial, mas é só o horário, não é que nós estamos vendendo a revista. Ela é um presente para você. Entre em contato pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 21 27 31 21. Está aí no seu vídeo. Ou pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o que é muito mais prático, muito mais fácil. Manda uma mensagem dizendo: eu quero a revista que a Darleide indicou. E ela se chama Entre Família. Então você manda 12, é o nosso DDD, e o número é 98100 1615, 9100 1615. 9100 1615. Pede a sua revista, vai chegar pelo correio e a gente vai ficar bem feliz de que você tenha tomado a iniciativa de cuidar melhor de si e da sua família. Vamos continuar conversando com a doutora Karen Telles, ela que é doutora em psicologia, é professora universitária, é psicóloga clínica também. E tem um projeto em São Paulo, que ela está à frente dele. Acontece semanalmente ou quinzenalmente, doutora? Mensalmente. Ah, uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque tem que dar tempo para digerir o aprendizado, né? Mensalmente, ali no bairro Anália Franco. E trouxemos essa proposta para você, usar um recurso para te ajudar a
repensar, desatar nós. E quem de nós não tem nós para desatar, né, doutora? Sim. E como nós todos precisamos ter recursos para elaborar questões nossas que implicam para uma vida inteira. Qual é o maior ganho de quem se dá ao direito, ao prazer e também ao dever de buscar maneiras de se cuidar emocionalmente? Como é que funciona esse processo? Eu acho que o nosso desenvolvimento emocional, por melhor que ele seja, né, por mais que a gente tenha recebido todos os cuidados, né, ele nunca acontece de uma maneira perfeita, né? Sempre existe um ponto dentro da gente que ele é mais imaturo. E é a nossa parte imatura que gera sofrimento para a gente, né? Quando as coisas vão bem, isso quer dizer que eu estou conseguindo lidar de um modo bom com a realidade. Agora, aquilo que eu tenho problema, se é um relacionamento dentro da família, se é um relacionamento dentro do trabalho, aquilo que é o mais difícil para mim é o que dá indício de que existe um elemento dentro de mim, sim, que ainda é imaturo. Então, assim, a gente quer, o Winnicott, que é o teórico que eu uso, né, ele fala muito do nosso potencial em direção ao desenvolvimento. A gente quer crescer e a gente quer amadurecer, né, a gente quer uma transformação, né, no sentido de uma evolução. E a gente precisa cuidar, então, desse lado nosso que é mais imaturo, né? Mesmo quando você olha para um adulto, existe um lado ainda que pode ser muito infantil, né? Então, a gente precisa, assim, olhar para essa criança que existe ainda dentro da gente, né? Que é esse lado mais imaturo e poder cuidar disso, porque isso tem reflexos diretos na nossa vida, né? Tanto para a gente alcançar os objetivos que a gente quer, quanto para ter uma vida mais satisfatória, né? Não é só ter, e o Winnicott também diz isso, né? Não é que a gente não quer só não estar doente, né? A gente quer poder desfrutar, né? Da vida, das relações, né? A gente quer poder, a gente precisa desenvolver o nosso potencial, né? Karen, pode ser que muitos dos que nos assistem, nos acompanham, digam assim, eu não tenho recursos para ir a um psicólogo, eu não tenho recursos para fazer um processo terapêutico, terapia mesmo, de consultório. Quais são outras maneiras? Hoje nós estamos tratando de uma maneira, mas ela é orientada por uma psicóloga, no seu caso, né, no projeto que você participa. Mas de que outras maneiras o indivíduo ali de casa pode estar atento ao aprendizado que possa levá-lo a tornar-se dia a dia mais maduro, não sair desse estado de infantilidade já sendo gente grande? Essa ideia da imaturidade é algo que a gente tem e que a gente precisa trabalhar, né? Mas tem um aspecto interessante do conto que é o seguinte, eu tenho usado este conto como um recurso terapêutico. E dentro de uma prática psicológica, dentro dos padrões do que a gente entende como um atendimento terapêutico. Mas o conto, ele é um bem que está na cultura, né? E ele pode ser usado, né? Ele é um bem da cultura. Então, ele pode ser usado, desde que a gente reconheça o valor que tem essa questão da imaginação, ele pode ser usado nos mais diversos espaços. Então, o professor pode contar para o seu aluno, os pais estão fazendo um bem muito grande quando eles estão contando as histórias para as crianças, até pela relação que se estabelece ali, né? Um enfermeiro pode contar para o seu paciente, né, que está vivendo um sofrimento que é tão grande que às vezes a gente não conseguiria traduzir isso em palavras, né? De repente ele pode usar um conto, né? Então esse é um recurso, né, que ele está disponível. É verdade. Ou seja, não precisa pagar Não, por ele. não precisa. Né? Passa de geração em geração as histórias que a gente conhece e pode ser usado para o aprendizado e prática. É rapidinho o nosso intervalo, não, quer dizer, não é tão rapidinho, são 4 minutos, mas passa voando, porque até o nosso intervalo é uma bênção para você. Até já! Quem assiste o consultório é tão inteligente. Olha o que a Bela Mônica disse pelo nosso Instagram. Ela diz assim, meu esposo sempre me disse, não conseguimos dominar o exterior, mas dominamos o interior. E isso me fez pensar que eu não consigo mudar a ninguém, mas consigo mudar a mim mesmo. Boa, né, doutora? Sim. Uma afirmativa, uma descoberta interessante.
A Janice disse, eu acredito que alguns optam em não mudar, porque isso incomoda. E porque para elas não se faz necessário mudar. Muitas pessoas que convivem com a gente assim exigem essa mudança, não somente porque fará bem a si, mas também aos outros. Um ponto aqui da Janice é que tem gente que acha que não precisa mudar, quem precisa são os outros. Sim. A gente tem dificuldade, às vezes, de reconhecer a necessidade que nós temos de mudança, né? Porque, claro, é mais fácil a gente achar que determinada situação está ruim e por conta do comportamento do outro, né? Então, como é sofrido, às vezes, a gente olhar para as nossas questões, a gente coloca lá fora, né? Então, o problema está lá fora, né? Aí eu passo a responsabilidade para o outro e fico no meu cantinho mais confortável. Eu vou contar agora a você uma história, que é o recurso que nós estamos sugerindo que possa ser usado por você, usado em família, com amigos, no grupo onde você participa, a contação de histórias e a partir daí o aprendizado e tudo que nós já comentamos até esse momento no programa. Nós extraímos esse conto do livro que traz vários outros da autora Regina Machado. E o tema deste conto o título deste conto tem a ver com a proposta do programa de hoje e conta assim. Que era uma vez um rio, um pequeno fiozinho de água que um dia nasceu no pico de uma montanha muito alta. Pois nem bem nasceu, aquele riachinho cismou que queria conhecer o mar. E foi descendo, descendo montanha, montanha, curioso com tudo que via pelo caminho. Foi crescendo, ganhando mais água, foi virando um rio de verdade. Depois de um tempão, chegou ao pé da montanha e deu de cara com um montão de areia. Olhou para um lado, areia. Olhou para o outro, areia. Olhou para a frente, areia. A perder de vista por toda parte um grande deserto. Não havia outro jeito. Para chegar até o mar, lá longe, ele tinha que atravessar aquelas areias todas. Ele bem que tentou, mas por mais que se esforçasse, não conseguia seguir adiante. Suas águas se afundavam nas areias. Quanto mais força ele fazia, mais para dentro delas ele era levado. Então uma voz vinda das areias falou para o rio. Assim, você nunca vai alcançar o mar. O único jeito é deixar que o vento transporte você até lá. Como assim? Disse o rio, muito espantado. De que maneira o vento poderia fazer isso? Primeiro, você se transforma em vapor e o vento carrega você para o céu em forma de nuvem. Depois, a nuvem vira chuva e essa forma de chuva dessa forma, que você vai cair no mar. De jeito nenhum, disse o rio. Se eu deixar de ser rio, quem pode garantir que vou ser eu mesma outra vez? Ah, deve existir outra maneira. Não existe, disse a voz. Eu nunca ouvi nada tão sem sentido como isso que você está dizendo. Como posso arriscar a fazer uma coisa que nunca fiz antes? E se eu virar vapor e sumir? Eu não posso acreditar em algo que não conheço. Pois se você continuar insistindo em fazer só o que conhece, disse aquela voz, investindo com toda a força contra as areias, o máximo que vai acontecer, sabe o que é? Você vai virar lama sem sair do lugar, sem conhecer o mar. Ah, mas eu sou um rio respeitável, não posso virar vapor. Assim, sem mais nem menos. Eu demorei muito para formar tanta água, como é que de repente eu vou deixar de ser o que sou? Você não sabe de verdade quem você é. Não adianta ficar repetindo essa lenga-lenga. Tente se lembrar de outra coisa, a não ser que você se contente em se transformar num grande lamaçal barrento e parado. O rio não queria virar lema. Isso é que não. Começou a se perguntar. Começou a pensar no que a voz havia dito. E devagar foi se lembrando. Talvez algum dia, lá longe, no passado,
ele já tivesse virado vapor. Não tinha certeza, mas quem sabe? Ele ficou cheio de dúvidas, com medo danado, mas uma hora resolveu arriscar. Quando o vento veio chegando, estendeu os braços para ele, então o rio se largou nos braços do vento e virou vapor. E enquanto era levado durante o caminho para o céu, aconteceu de tudo. Ele teve medo, chorou. Outra hora, porque pensou que estava ficando louco, que nunca mais ia voltar a ser chão, ou voltar para o chão. Algumas vezes, ele se divertiu, viu coisas maravilhosas. Aí de novo chorou. Aí duvidou de tudo outra vez. Mas assim ele foi descobrindo tanta coisa que ele podia conhecer e fazer que nem sequer imaginava. Quando finalmente chegou ao mar. Como uma chuva grossa e quente, teve uma alegria enorme. Além de conhecer o mar, que era o que ele mais queria na vida, ele tinha aprendido quem ele realmente era. Esse foi o conto, contado para você como um recurso terapêutico. E eu volto agora para a doutora Karen e diga para a gente. Causa emoção até de contar. Enquanto eu contava, eu viajava no que dizia. Imagino que quem assistia também deixou repercutir isso lá dentro. O que aconteceu agora? Então, é uma experiência que a gente tem, né? Quando a gente ouve uma história, é como se a gente vivesse essa história. Então, a gente tem uma experiência mesmo, né? Emocionalmente, a gente sente, a gente vive aquilo, né? E isso tem um componente que é terapêutico, que é forte, né? E essa história, ela tem muitos elementos, né? São várias questões que a gente pode pensar. Então, por exemplo, será que a gente não tem o medo da mudança porque a gente prefere, às vezes, ficar no que a gente chama de zona de conforto, né? É muito difícil quando a gente pensa, precisa de uma transformação interna, isso tem sofrimento, isso tem medo, né? E se eu fizer a mudança, isso não for bom, né? Então, acho que tem vários elementos no conto, né? E esse é um deles. Enquanto aquele riozinho estava preso ao que ele tinha de seguro, não, como é que eu vou deixar de ser rio? Como é que eu vou me transformar em vapor? Isso não dá para mim. Enquanto ele estava preso a quem ele era agora e sem se permitir lançar-se a algo novo, nada diferente iria acontecer, porém a realidade talvez algum dia o impusesse uma mudança de qualquer maneira. Ou seja, na vida é meio que assim, né? Uma das lições que a gente pode trazer para a gente, mesmo quando a gente não quer mudar, não quero mudar, não vou mudar, e ok, às vezes a vida vai impor mudanças para as quais nós não teremos forças de impedir que elas aconteçam. Sei lá, uma doença, uma perda, coisas assim que nos acontecem e nos leva a nos obrigarmos às mudanças. Então essa voz da areia fez ele pensar sobre isso. Sim. E ele acaba se lançando. Quando se lança, vem as grandes descobertas. Ou seja, só vai experimentar o prazer da mudança quem antes se dispor a enfrentar seus medos, suas angústias, como ele, enquanto estava se transformando em vapor, viveu. Sim. É que a gente precisa de coragem e de um desprendimento, né? Porque o que é a zona de conforto? Eu estou acostumada a fazer assim. Então, pode parecer um pouco estranho, mas às vezes é mais simples eu fazer aquilo que eu conheço, mesmo que me cause sofrimento, do que eu abrir mão daquele esquema que eu acabei criando e que para mim é conhecido, porque eu não sei o que vem depois. Então, precisa de um desprendimento, precisa de uma coragem, precisa ter um desejo muito forte também por trás, porque o desejo dele era conhecer o mar, né? Então, isso faz com que eu tenha que enfrentar esse medo, né? Porque tem um desejo também que é claro, então isso também tem a ver com autoconhecimento. Eu preciso saber aonde é que eu quero chegar, para que aí eu tenha coragem de me aventurar e de repente virar vapor e não saber exatamente o que vai acontecer depois, né? A ideia é que depois eu vou voltar para o mar, mas e se não acontecer? Mas para isso valer a pena, eu tenho que ter a clareza do que é que eu quero, né? Perfeito. E tem um elemento muito importante, né? Que quando você está nesse deserto, né? Nessa situação que você não sabe o que é,
e o que fazer e para onde ir, é um momento de transformação interna, né? E é um momento de revelação. Você consegue perceber a partir desse momento que você dá o primeiro passo, que você tem recursos que você não tinha. Né? Que você pode fazer coisas que você não sabia que você saberia fazer, né? Então é uma experiência, é uma aventura, né? É uma experiência que é muito intensa, essa transformação que a gente precisa fazer internamente para conseguir mudar externamente, né? Mas você tocou no ponto-chave, né? O indivíduo, ele precisa saber o que quer, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. E em busca dela, vai ser necessário, claro, o recurso da coragem, da determinação, vai passar por altos e baixos, perdas e ganhos, mas tudo vai compensar em nome daquilo que você realmente se determinou a alcançar, aquele desejo a alcançar. Sim. Esse é o ponto-chave. Sim. Que mais, doutora? Destrincha para a gente mais da importância de a gente se utilizar dos recursos possíveis para a gente chegar lá. Por exemplo, como é que o indivíduo se enche de coragem? Porque daí a gente está trazendo um elemento que não pode faltar nesse processo, mas onde é que a gente compra? Onde é que vende coragem? Então, por isso que não é simples. Às vezes as pessoas falam assim, mas falar é fácil, né? E o conto, como ele se resolve em poucos minutos, né? Então pode dar a impressão que é fácil, mas não é fácil, né? Às vezes a gente dá um pequeno passo e tem que fazer um recuo, né? A gente precisa um tempo de elaboração, né? Então, a princípio, para ele não ia fazer aquilo, porque como é que ele vai se arriscar para fazer uma coisa desconhecida? E isso é natural, porque ter coragem não é a gente se lançar sem pensar. Né? Ter coragem é a gente poder avaliar, né? Reconhecer, aceitar a condição que a gente está, né? Para desejar a mudança. Então, esse é um processo, né? Que vai acontecendo com o tempo e que é uma construção que a gente tem que fazer e que é internamente. Né? E acho que essa é uma ideia que é importante. Né? Eu amei. Já quero mais conto, já quero contar mais conto aqui no programa. Enquanto você já elabora como a gente vai finalizando aqui, eu preciso aproveitar para agradecer a acolhida, o carinho e abraçar também com todo o meu carinho, toda a comunidade adventista do bairro Anália Franco, em São Paulo, que me recebeu, eu e o meu marido, neste final de semana. No sábado, fizemos uma programação linda. À noite tivemos a presença do João Alexandre, músico, cantor, compositor, incrível, foi uma noite linda. João Alexandre, que honra ter ouvido você ali naquele musical, louvando a Deus, aprendendo juntos, bendito seja Deus pela sua vida. No domingo estivemos na companhia do Arte Trio à noite, foi uma linda noite também, com muita gente linda, querida. Um abraço a todos que estiveram ali presentes e é um grande prazer sempre me dirigir a vocês. Estou devendo aqui um abraço especialmente para um casal muito querido que conheci ali. Eles por favor, vê se lembra. E aí a apresentadora quase que esquece, né, minha gente? Vamos lá para ver se encontra aqui no meio das suas anotações. Achei Maria do Carmo e Dércio. Um abraço para vocês. Ele é comportor, ou seja, um vendedor de livros, literatura cristã. Um abraço para Maria do Carmo, para o Dércio, mas para todos os queridos aí do Anália Franco, em São Paulo. Vamos lá? Onde a doutora Karen frequenta, né? Doutora, então, agora nós vamos caminhando para o final do programa. Ajuda a gente, então, a amarrar esse tema. Então, o conto, ele pode ser, ele é terapêutico, né? A própria leitura dele. Mas tudo isso que a gente está falando tem que se dar dentro de uma relação, né? O trabalho terapêutico, ele se dá dentro de uma relação. Quando Jesus contava a parábola, ele entendia que precisava ser estabelecida uma relação que fosse pessoal. Então, assim, o nosso desenvolvimento, ele se dá pela via do relacionamento. Então, contato com pessoas. Contato, né? E o conto, ele faz esse papel de aproximar. Né? Porque nós estamos falando, ainda que nós somos seres únicos, mas a nossa essência é muito semelhante. Né? Então, o conto nos aproxima, porque traz conteúdos que são seus e que são meus. Né? Então, assim, do ponto de vista do trabalho terapêutico, que não tem a finalidade educativa, né, de ensinar, mas de tratar das questões emocionais, o conto ajuda a aproximar. Né? Ajuda a fazer com que eu consiga entender e acessar as questões emocionais da outra pessoa. Só que a gente está falando que o conto ele também pode ser usado em outros espaços. Então, a relação que você estabelece
com o seu filho, ou com o seu aluno, ou com o seu paciente, né? Pode ser um enfermeiro, pode ser uma relação que tenha uma função terapêutica quando você tem duas almas, né? A psicologia estuda a alma, né? Quando você tem duas almas que se encontram e que e a nossa transformação, ela acontece a partir desse encontro, né? Que o conto facilita e favorece. Né? É isso. Um abraço para o pastor Everaldo e para a Deise também, mandou mensagem aqui dizendo que está conectado. Agradeço a você também que está conectado com a gente. Hoje nós não tivemos a transmissão pelo Facebook, mas estamos na plataforma do NT Play. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós normalmente disponibilizamos os nossos programas nos canais de cada programa na plataforma do YouTube. Nós estamos agora com uma novidade que já estamos anunciando desde o mês de julho, anunciando para você que temos um cantinho assim bem nosso, já não é mais uma administração do YouTube, mas sim um lugar específico para colocarmos todos os nossos programas. Tem programas antigos, programas novos, o que acontece agora e etc. Então começa a migrar para o NT Play, você pode baixar o aplicativo para que você possa acessar muito facilmente, ou pode se utilizar do seu computador de mesa para acessar via ntplay.com, mas de forma que você saiba que este programa, os demais programas estarão sendo disponibilizados ali, não mais, como sempre fazíamos, diretamente o programa inteiro no YouTube, tá bem? Então, para você não esquecer, nós estamos aí nesse endereço do NT Play. Vamos a alguns comentários aí de casa. Aqui ele diz, muitas pessoas ainda têm muito preconceito em aceitar um psicólogo. Pois não é que é verdade? Pois não é que tem gente que ainda acha que depressão é coisa de gente que não tem fé, coisa de gente que não tem Deus no coração? Que é uma pena, não é, doutora? É uma pena que seja dessa maneira. Mas ela faz essa observação, eu achei pertinente. Ela diz, gostaria de entender por que muitas pessoas dizem que não vão mudar e que as pessoas terão que gostar delas do jeito que elas são. O problema é que estas pessoas muitas vezes trazem muitas dificuldades para os outros, né? E ela também tem a história dela. Doutora, por que será que então algumas pessoas resistem e verbalizam? Vão ter que me aceitar como eu sou? O que pode estar por trás de uma afirmação ou de uma frase como esta? Então, às vezes a gente tem dificuldade de se responsabilizar por aquilo que é nosso e a nossa parte, né, a nossa dificuldade. Né? Mas eu gostaria de comentar um pouco a questão que você falou da depressão. Né? Ah, sim. Porque hoje em dia a gente tem um número muito grande, a gente tem estatísticas com relação a isso, de um índice muito alto de depressão. Né? E eu acho que é importante a gente até retomar essa questão, o que acontece? O nosso saber científico, ele foi construído com base nas ciências naturais. Então, assim, se existe um problema é porque existe uma causa orgânica, né? E isso parece que torna a doença mais real. Na depressão pode existir uma causa orgânica, mas pode não existir. Mas ela não é menos real, porque se não se consegue comprovar determinada depressão por uma questão orgânica, né? Então, mesmo quando não tem uma causa orgânica, a depressão ela não é menos real. Né? Ela não merece menos cuidados porque não há uma causa orgânica. Eu acho que a nossa cultura ela tem um pouco nesse sentido de parece que ela acredita, as pessoas acreditam mais. Não, saiu no exame de sangue, né? Saiu na radiografia, então isso é real. O que não saiu no exame de sangue, na radiografia, então pode ser coisa da sua cabeça, então pode ser bobagem. Não é bobagem, né? É um sofrimento intenso. Está ali, o indivíduo está ali, doente, o sofrimento prostrado. é muito real, né? Ah, isso é coisa da sua cabeça, sabe? E eu já vi gente culta, gente entendida, já atores, atrizes, enfim, advogados, pessoas dizem assim, eu só passei a acreditar na depressão quando passei pela depressão, ou quando alguém muito próximo de mim passou pela depressão e eu fui entender que isso é real. Então, não é só uma questão assim, de uma ignorância, de não saber ler, escrever, viver, viajar. Não, não é desse tipo de ignorância, mas assim, de uma compreensão de que se não está no exame, então não é doença. Se não saiu no exame de sangue, então não é doença, como bem a Karen lembrou para a gente. A Ariana diz assim, eu estou passando por essa mudança, nem um pouco fácil. O medo de não conseguir é imenso, mas eu sei que é preciso. Tudo certo, né? Enfrentando o medo. Estou assistindo o programa, muito interessante. Tudo o que eu precisava ouvir
esse tema veio como um presente de Deus para o meu coração. E isso agrada muito aos nossos ouvidos, no nosso coração, de pensarmos em trazer um tema um tanto diferente do ponto de vista do que se desenrola ao longo do tempo aqui, mas que repercuta aí de modo claro, que você tenha se despertado para essas mudanças que já estão propostas no coração de muitos, mas falta aquele start, aquela força, e aqui nós estamos hoje te dando essa força. Mudar vai depender de você decidir, querer muito, trabalhar, passar por vários estágios, mas não desistir, chegar até o final e alcançar aquilo que você planejou. Muito bem. O Fábio diz assim, eu creio que esse tema fala ao coração da gente, mudar é preciso. Verdade. Muito obrigada pelo carinho de vocês que continuam participando com a gente, escrevendo para a gente. Karen, então traçamos esse caminho de importância para mudar. Mas lá atrás, você falou a respeito de que há pensamento de que devamos mudar fora para mudar dentro. Há teóricos que possam nos levar nessa direção e outros que vão dizer, não, internamente primeiro para depois mudar aqui fora. Mas em algum momento fazer mudanças externas que eu possa tocar, que eu possa visualizar, que eu possa listar, isso pode fazer também a minha mente funcionar do ponto de vista de provocar mudanças internas? Sim, eu acho que são olhares diferentes, né? Okay. Aqui a gente só isso? Só isso. Uhum. Aqui a gente está apresentando um determinado olhar, né? Mas a gente nunca tem a verdade completa, né? A verdade absoluta, né? São olhares que a gente tem. Do ponto de vista da psicanálise, a gente entende que existe um processo de transformação que é interno, né? Mas a gente pode considerar, sim, por outras teorias, né? Que existe uma mudança na realidade externa que também interfere na realidade interna. Eu acho que de uma maneira isso pode acontecer, sim, né? Mas essencialmente, né, predominantemente, quando a gente está falando da psicanálise, a gente está falando de trabalho interno, né? Mas é só um olhar, é só um recorte. Né? Mas hoje a proposta escolhida especialmente para hoje foi a gente levar em consideração provocar mudanças internas. E apresentamos o conto como uma ferramenta. Sem nos atermos a elas, que outras ferramentas são aplicadas em processos terapêuticos que dão bons resultados no processo de autoconhecimento, autodescoberta, tomada de decisões e sucessivamente? Que outros recursos existem? Então, a gente pode pensar numa terapia individual, numa terapia grupal, e os recursos, eles cumprem o mesmo sentido. Uhum. Mas, às vezes, o recurso, ele vai ser, por exemplo, aquilo que o psicólogo tem mais habilidade. Então, você pode fazer um grupo, uma oficina terapêutica pela via do bordado, ou pela via da pintura. A arte, ela é muito potente nesse sentido. Inclusive, há autores que veem o conto como uma expressão de arte. Né? Então, tudo vai depender daquilo que realmente faz sentido para o psicólogo. Né? Então, eu preciso primeiro acreditar nesses contos para que eu possa usá-los. E nesse mesmo sentido pode haver outros recursos, que vai depender da habilidade, do interesse, né? Da habilidade mesmo. Né? Você falou a respeito do uso da arte como um processo, um recurso importante. Eu visitei numa cidade em Minas Gerais, que de tanto eu viajar, eu acabo trocando os nomes e não me recordo exatamente, para não errar, não vou tentar. Mas visitei ali um trabalho que é feito numa das nossas igrejas, inclusive, mas sem abordagem religiosa. Recebe ali mulheres que foram vítimas de abusos, de violência doméstica, especialmente. E elas são recebidas ali com apoio de assistência social, um apoio que é oferecido com parceria da prefeitura, dos postos de saúde da cidade, que encaminham aquelas mulheres ali para um trabalho terapêutico fazendo uso da arte. Então, fazem crochê, bordado, pintura, elas vão sendo acompanhadas. E eu estive ali e pude ouvir histórias de como aquele momento, todo o processo, tudo que acontece ali naquele ambiente, foi levando aquelas mulheres a se verem de outra maneira, a encararem as suas dores de outra maneira. Então, um recurso da arte
levando aquelas mulheres a se sentirem úteis outra vez, levando-as a fazer amizades outra vez, se relacionarem, como você bem dizia, dessa relação que não pode faltar. A gente não pode se isolar do contato, porque no contato com o outro, no contato saudável, que a gente pode elaborar muitas questões a partir do afeto, dos laços que se criam, enfim. Então, me lembrei desse caso, incluindo a sua fala, porque fica a dica aí para você, tá bem? Não se ater só à dureza da realidade. Levanta a cabeça, respira fundo, procura outras maneiras, há outros caminhos para te fazer conferir que você tem valor, que você pode, que você tem ainda uma saúde a buscar, a recuperar, sonhos a realizar, desejos a alcançar. Doutora Karen Telles, muito obrigada, foi um prazer recebê-la. Que Deus Posso abençoe. complementar rapidamente? Por favor. Essa questão do interno e do externo. É claro que quando a gente faz uma mudança interna, tem um reflexo externo que ajuda a fazer alguma outra mudança interna. Então, também tem uma via de mão dupla. É um ciclo. Acompanhada da Maria, querida, que veio junto aqui nos assistir. Obrigada por sua presença, viu, amada? Obrigada por seu carinho, sua presença. Te desejo coragem, determinação, força, mudanças que começam a acontecer para que você alcance aquilo que você deseja, com a bênção de Deus, com a vontade de Deus, que você seja feliz e próspera e próspero. E assim seja. Um beijo e até a semana que vem.